Oi, vamos mergulhar hoje no capítulo 18 de Segundo Reis. A gente vai encontrar um rei bem importante em Judá, o Ezequias. Isso aí. Ezequias assume o trono jovem, 25 anos, e reina bastante tempo, 29 anos. E o texto já começa dizendo que ele fez o que era reto, sabe? Seguindo o exemplo de Davi, o que é um elogio e tanto. Com certeza. É uma declaração forte logo de início. E ele não espera, não. Começa com uma reforma religiosa muito intensa. Ele tira os altares idólatras, os tais altos. Quebra as colunas sagradas, derruba os postes de Acerá. É uma limpeza geral, né? Total. E tem um detalhe muito curioso. Ele destrói a serpente de bronze que Moisés tinha feito lá no deserto. A Neusta. Exato. Porque o pessoal tinha começado a queimar incenso para ela. Virou um ídolo. Que coisa, né? Uma relíquia histórica virando objeto de idolatria. E ele vai lá e quebra. É uma atitude bem radical. Mostra um comprometimento, tipo assim, muito sério com a lei. O texto até frisa, né? Que não houve rei como ele em Judá, nem antes nem depois, em termos de confiança em Deus. E essa confiança, segundo o relato, tá ligada aos sucessos dele, né? Como se rebelar contra a Síria, por exemplo. Exatamente. A narrativa conecta diretamente a fidelidade religiosa com a, digamos, soberania política e militar. É um ponto central. Mas falando em Assíria, a situação não era nada fácil. O reino do norte, Israel, já tinha caído. Samaria foi conquistada por eles. Sim, e o texto faz questão de dizer o porquê. Desobediência à aliança com Deus. É quase um aviso ali, né? Olha o que aconteceu com seus irmãos do norte. Funciona como um contraste direto com Judá sobre Ezequias, que estava tentando fazer o certo. Exatamente. A queda de Samaria e a deportação dos israelitas, que era uma tática assíria bem conhecida para dominar, servem de pano de fundo para a história de Ezequias. Só que a ameaça não fica só no vizinho. Anos depois, Senaqueribe, o novo rei assírio, vem para cima de Judá. Ataca as cidades fortificadas. E aí vem um momento complicado. A primeira reação de Ezequias é tentar um acordo. Pois é, ele manda uma mensagem para Senaqueribe, tipo, errei, me desculpa, e oferece pagar um tributo altíssimo. Muito alto. 300 talentos de prata e 30 de ouro. Uma fortuna. E para juntar isso, ele tira tesouros do templo e do palácio. Chega a raspar o ouro das portas do próprio templo. Isso é desesperador. Mostra o tamanho da pressão, né? Pode ser pragmatismo, talvez um momento de fé mais abalada. É difícil julgar, mas o custo foi enorme, simbólica e materialmente. E o pior, não adianta. Mesmo depois de receber essa fortuna toda, Senaqueribe não recua. Ele manda os comandantes dele com um exército enorme para Jerusalém. O famoso Rabsaqué, o comandante de campo. E ele vai lá perto do aqueduto, onde o povo podia ouvir. E faz um discurso para intimidar geral. Ele debocha da confiança de Judá no Egito, chama o Egito de cana quebrada. Uma imagem forte, dizendo que o Egito não ia ajudar em nada, ia quebrar e machucar quem se apoiasse nele. E aí, ele ataca a fé. Ele questiona a confiança em Deus. É muita ousadia, né? É o auge da guerra psicológica. Ele até usa as reformas do próprio Ezequias contra ele. Sugere que Deus estaria bravo porque Ezequias tirou os altares. Uma distorção total. Incrível. Ele tenta minar a confiança por todos os lados. Na aliança com o Egito, na liderança de Ezequias e, o mais grave, na proteção de Deus. Chega a oferecer cavalos, duvidando que Judá tivesse soldados para montar neles. É humilhação pura. E os oficiais de Ezequias ficam desesperados. Pedem para ele falar em aramaico, a língua da diplomacia, para o povo na muralha não entender e entrar em pânico. Mas o Rabsaquê recusa. Ele grita de propósito em hebraico, a língua do povo. Ele queria que todo mundo ouvisse a ameaça. Que cruel. Prometendo um cerco terrível ou então uma deportação. É o golpe final para desmoralizar completamente. E como termina o capítulo? Com o povo em silêncio, obedecendo a ordem de Ezequias de não responder. E os oficiais voltando para o rei arrasados, com as roupas rasgadas, para contar o que ouviram. Um clima de tensão máxima. Fica claro o confronto, né? A fé e as reformas de Ezequias de um lado, E do outro, esse poder militar gigante e uma propaganda, uma retórica calculada para destruir qualquer esperança.
deixa a gente pensando sobre a força da fé quando ela é atacada não só pela força bruta, mas por argumentos que tentam plantar a dúvida, o medo. Exato. O que sustenta a convicção quando o inimigo parece ter não só o poder, mas também os argumentos e ainda tenta usar a sua própria fé contra você. É uma questão bem profunda que essa narrativa levanta.